Boa tarde, queridos. Espero que fique boa essa gravação, queridos. Deu um probleminha no meu pedestal, o encaixe dele quebrou e eu não tô conseguindo usar mais o pedestal. Para gravar os vídeos, eu tô aqui com o celular encostado aqui no vasilhame. Queria gravar esse vídeo para vocês da receita que eu falei para vocês no vídeo anterior, do mais um pão de farinha, do mix de farinha, que é a farinha sem glúten. Eu não sei se eu vou conseguir gravar, por causa também da lâmpada dele ali, da claridade. Não sei como é que vai ficar. Se ficar até mais ou menos, eu lanço no YouTube. Vamos ver aqui como é que vai ficar aqui. Mas o que acontece? Eu vou tentar gravar aqui essa receita do pão de farinha, do mix de farinha, que é a farinha sem glúten, tá? Que eu falei pra vocês que eu ia gravar com amendoim triturado, tá? In natura. E fazer essa receita pra vocês. Vou estar colocando aqui, queridos. Vou estar tentando aí. Tá aqui, olha, o mix de farinha, tá? A marca não tem importância, que essa é outra marca que eu comprei, mas não é a marca, tá? O que importa é que é sem glúten, né? Glúten inflamativo, principalmente aqueles que são diabéticos, que não pode, e ninguém, né? Porque eu também não uso glúten. Então aqui tá escrito assim, ó. É os ingredientes que vai nesse mix de farinha, pra quem quer saber. Tem até receita no pão aqui, ó. Que algum deles vem com receita, tá? Receita de bolo aqui, né? Então aqui ingredientes, ó. Do que é feito o mix de farinha. Como eu já tinha falado em alguns vídeos, mas pra refrisar aqui, ó. É farinha de arroz. Eu falei pra vocês, a farinha de arroz. O amido de milho, que é a maisena, né? Pra quem não sabe o que é amido de milho, mas todos sabem, né? Não é possível. E o polvilho doce e o espessante por nome goma xantana. Que essa goma xantana já vem aqui junto misturado. Porque a goma xantana que vai ajudar a maciar um pouco esse pão. Porque como ele não é de farinha de trigo, ele não tem glúten, né, precisa de ter esse produto goma xantana que já está aqui acoplado. Por isso que se você for fazer o seu mix, você pode fazer com a farinha de arroz, o amido de milho e o polvilho doce, mas você tem que usar esse goma xantana, que é um produto que eu ainda não achei aqui. Mas na cidade grande vai ter nesses produtos de coisas naturais. Eu não achei, a gente pode pedir pela internet. Mas como eu compro já esse mix de farinha já preparado e ele já vem com a goma xantana, então eu faço assim, tá? Vocês entenderam, a goma xantana não é o fermento, é para dar uma maciada, porque é o que eu expliquei para vocês, expliquei até no outro vídeo, mas vou reafirmar. Como é um mix de farinha, ele não é tão elástico, não é aquela cola, porque o glúten é uma cola, né? É uma cola, não faz bem, ele é altamente inflamativo. E aí gera o açúcar, né? Vira açúcar, aquele trigo. Então aí ele não vai ficar com aquela elasticidade, mas vai ficar macio. Quem viu a minha receita de um pãozinho que eu fiz ali, daí depois eu mostrei eu cortando, ele fica macio, ele ficou gostoso, eu comi tudinho. Comi, dei para as meninas que trabalham aqui também, amaram, gostaram, eu ensino também elas. Elas também precisam, né? Tem vários problemas de enfermidade, tá? Então aqui tá. Eu vou estar colocando, então já vamos começar. Eu vou estar usando aqui o meu medidor aqui. Eu tô colocando umas 400 gramas. 400 eu acho que é muito, queridos. Eu vou fazer só um pão. Vou estar usando essa forma aqui, ó. Vou fazer só um. Aí eu vou estar colocando aqui, vou estar medindo aqui o medidor aqui onde tá as gramas. Farinha. Aqui eu tô colocando, aqui tem 200 gramas. Eu vou colocar mais umas 100 gramas. Vou colocar umas 300 gramas. Vou colocar 400 gramas. Vamos ver o que vai dar aí. Eu acho que vai ser suficiente para aquela forma ali. Aqui mais 200, umas quase 400 gramas. Umas 400 gramas, então, desse mix de farinha. Quase meio quilo, né? Mas eu acho que é a quantidade que vai dar aqui. Para essa forma, que eu vou fazer só um, né? Porque a massa tem que ficar uma massa mole. Não é que nem a massa daquele outro pão que você enrola com esse cilindro. Não é, esse processo é diferente. Tá? Aí eu vou estar colocando aqui, então... Queridos, esqueci os ovos. Vou ter que correr lá na cozinha buscar os ovos. Mas já voltei, mas é assim mesmo. Sempre acontece alguma coisinha, mas o interessante é isso, né? Gostoso é isso. Esses contratempos aqui eu já até... Que eu falei, não sei se vai dar de vocês, mas aqui tem 2 ovos. Já tirei aqui, porque às vezes podia acontecer de algum estar estragado. Vou estar acrescentando então aqui nesse mix, os 2 ovos aqui. Tá, queridos? E agora vou estar acrescentando umas 3 colheres aqui do azeite extra virgem, ó. Uma,
2, 3, que é para ajudar a maciar, né, queridos? 3 colheres do azeite extra virgem. Vou estar acrescentando também aqui um salzinho rosa. Eu não vou usar açúcar, tá? Eu dificilmente, tá? Eu já falei pra vocês. E quando eu uso é o de coco, mas é difícil. Mas se você quiser acrescentar o mascavo aqui, ou açúcar de coco, os outros eu não recomendo não. Nem o demerara e nem o branco, porque vai estragar a tua receita. Porque se você já tá no mix de farinha livre do glúten e vai colocar açúcar branco, misericórdia. Não adianta nada, né? Não é nada saudável. E muito menos esses óleos de soja, e nem sal branco, é o salzinho rosa. Que eu vou estar colocando aqui, né? A gente coloca a gosto. Eu vou colocar aqui, não chega a ser uma colher, uma meia colher ou menos. Porque é só, né, um pão que eu vou estar fazendo. Aqui eu vou estar acrescentando também, que eu tenho ainda um pouquinho. Vamos ver quanto que vai dar aqui. Umas 2,5 colheres de sopa de farelo de linhaça. A linhaça triturada. Só tem um restinho que eu estou colocando aqui. Aqui eu vou estar colocando também uma colher do gergelim branco. Vai ficar bem nutritivo esse pão. Uma colher de sopa também ainda da chia. E agora nós vamos colocar... Aqui tá o amendoim, ó. O amendoim natura assim, já moído. Que nós vamos estar colocando, que isso aqui também é fonte de proteína, de ferro. Vou estar colocando umas 3 colheres, queridos, ó. Colher de sopa, ó. Não vou colocar muito também não, porque às vezes pode pesar, né? Um pouco o pão e não é isso que a gente quer. E agora aqui vou estar colocando, vou dar uma mexida primeiro, uma misturada nesses ingredientes aqui, que vocês viram, né? Os ovos, as sementes ali, as 3 colheres do azeite extra virgem. Se você tiver óleo de coco, quiser colocar o óleo de coco também, você pode também colocar, tá? Eu resolvi colocar o azeite extra virgem, como é só com salzinho, né? Aí vou dar uma misturada, ó, uma mexidinha nele seco. E agora eu já vou acrescentar uma colher de sopa, não muito cheia de fermento, o fermento químico. Pode usar o fresco também, aí eu não sei a medida. Aí vocês têm que ver, porque eu uso mais esse seco, esse fermento seco. Tá acrescentando aqui, ó, queridos, ó. Ó, uma colher de sopa aqui, ó. Uma colher de sopa, porque é pouca farinha, né? Só 400 gramas, eu dou uma misturadinha, ó. E aí já vou começar a acrescentar água, ó. Nessa mistura aqui, ó, já começa a acrescentar a aguinha. Assim, morninha, não quente, hein? Se colocar quente já mata ali o fermento, já não dá certo, tá? E também nem gelada, não. É de morna pra temperatura ambiente. Essa minha tá tá bem morninha. E você vai colocando aos poucos, hein? Eu não tenho medida, não. Você tem que colocar aos poucos e mexendo, porque a massa tem que ficar quase que nem massa de bolo. Não é muito molona demais, nem durona, porque, como eu falei, esse tipo de farinha é diferente. As receitas dos pães aí. Essas receitas eu peguei tudo no YouTube. Você já deve ter pegado também. Que tem as meninas aí, tem os rapazes também, né? Aí agora mexendo bem aqui, ó. Que passa essas receitas aí, tem muitas aí, ó. Ensinando, né? Mais um pouco, que não pode, aqui ainda tá duro, também não pode ficar muito duro. Porque se ficar muito duro, não vai dar certo. Eu falei, não é trigo, não tem glúten. E outra coisa, e também vai ficar duro. Mesmo que a gente tenha goma xantana, o fermento, o azeite, tudo, os ovos também ajudam a maciar. O azeite extra virgem que ajuda a maciar, né? Mas tem que ser na espessura certa. Não sei se dá de vocês verem aí, espero que esteja dando de vocês verem aí, ó. Aqui eu mexendo, aí eu mexo com a colher mesmo, porque é pouca massa. Mas se você quiser mexer com a colher de pau, aí é com você. Mais um pouquinho de água, ainda tá, ó. Ainda tá meio duro, tem que ficar uma massa mais tipo pra bolo mesmo, né? Olha aqui, queridos. É o que eu falei, se você quiser colocar o açúcar, mascavo ou de coco, aí é com você. Pra esse tanto aqui, eu creio que umas 2 colheres. Se você quiser mais para doce, é claro, né? Mas que nem eu coloquei aqui uma meia colherzinha de sopa, né? Menos de meia colher de sopa de salzinho rosa. E eu não quero colocar açúcar, eu falei para vocês, eu procuro sair fora disso. Eu quase não uso de jeito nenhum, tá? O chá, o suco, é tudo sem açúcar. Se às vezes eu tenho que usar, em último caso, é o de coco, e muito pouco. Então, para minhas receitas, eu prefiro mais assim.
tá? Se eu tenho que fazer um bolo, o bolo que eu uso, que eu gosto, é o feito com ameixa seca. Que eu vou depois passar a qualquer hora dessa uma receita para vocês. Tá? Com essas farinhas também especial aqui, sem glúten. E às vezes eu faço sem farinha, só com coco ralado, com aveia e com banana e ameixa seca. A ameixa seca já tem o açúcar natural. Aí o bolo fica saudável e docinho. Tá? Outro tipo de bolo eu não é por causa do açúcar que eu procuro não usar. Mas você que usa, quiser, que não falei, usar o mascavo de coco, ainda é melhor do que entrar nesse branco aí que você estraga a tua receita. Porque aí já não vai ficar, né, um produto nutritivo, assim, saudável, né? Olha aqui, queridos, ó. E falando em coco, queridos, eu vou colocar umas 2 ou 3 colheres de coco ralado, que eu tenho muito aqui, eu até descongelei eles, tá? Mas eu vou ter que correr lá na cozinha de novo, queridos, rapidinho para pegar, para estar colocando aqui. Eu só lembrei porque eu falei do coco, mas eu já tinha tirado ali, descongelado, para colocar nessa receita de pão. E se você, que nem esse bolo de ameixa, eu tô com uma tocinha aqui, mas não é Covid não, viu, queridos? É porque eu esqueço da aguinha, já vou correr lá pegar a aguinha, rapidinho, já volto aqui, já vou trazer o coco ralado. Já voltei, queridos, o coco tá aqui. E a aguinha também, olha aqui, ó. A gente começa a falar, como eu costumo tomar muita água, a garganta vai ficando seca, aí dá essa tocinha, tá? Mas aí tá aqui, ó, coquinho ralado. Tirei ontem, que eu congelo, como é muito, eu uso quando eu faço os leite vegetal. Aí eu aproveito tudo, eu congelo para não estragar, guardo, para fazer os bolos de ameixa, para fazer uma salada também. A gente usa muita coisa. Eu vou colocar aqui 1, 2, 3 colheres de sopa. Eu amo, eu gosto demais de coco. E é saudável, fonte de óleo bom. É natural esse coco ralado aqui, porque, né, é do próprio coco, né, do coco seco que eu usei para fazer o meu leite vegetal. Porque uma hora eu vou gravar uma receita também desse leite de coco vegetal que eu faço aí. Eu tenho no meu canal aí que vocês já viram, tenho certeza, o shake de banana, que é o leite vegetal de banana. Aí eu mexo bem, ó. Olha aqui, ó. Mais pra mole do que pra durão, né? Tá? Tem que ficar assim. Tipo uma massa que nem de bolo mesmo. Tá? Eu vou colocar só mais um pouquinho de água. Só mais um tiquitinho. Tá? Vocês entenderam? Tipo uma massa de bolo, mas não aquela massa muito mole, só água também não. Tá? Mais a mexer bem aqui. Não sei se vai estar dando de vocês ver aí. Tem hora que tá escurecendo aqui. O celular aqui, eu não, nem já falei pra vocês. Eu sou ainda marinheira de primeira viagem. Comecei agora a gravar, né? Eu e meu neto também. Mas logo, logo a gente vai estar também com o computador aí, que já tá comprado. Pra minha filha tá editando, tá tirando essas imperfeições, né? Apesar que eu não ligo não, queridos. Eu acho que o importante é o conteúdo, se dá de vocês ver legal, de vocês ouvir. Teve algumas gravações minhas que saiu baixo que eu esqueci de aumentar o volume, como eu falei, eu tô aprendendo. O importante é o conteúdo, é aquele que vai servir de bênção para a vida das pessoas, que são os que são alérgicos a glúten e os que não são, mas que querem uma receita saudável, né, queridos? Querem mudar a sua alimentação, parar de comer essas toxinas, essas porcarias, se adoecer. Que a gente sabe que o glúten é um veneno, porque o trigo foi todo modificado. O trigo não é o mesmo como os médicos que falam cerveja de Deus já falou aí, da época de Jesus lá, não. Ele foi totalmente modificado para eles terem mais lucro e acabou com o trigo. Não é só o trigo não, esses óleos hidrogenados, o açúcar branco, tirou tudo ali, deixou só o veneno. Que os médicos estão aí nos 4 cantos do planeta falando de 24 horas. Só não muda a alimentação quem não quer. Fácil não é, mas difícil também não é. O pior é você estar correndo para postinho, para médico, tomando caixas e caixas, sacola e sacola de remédio, sentindo dor, se incomodando.
né? E gastando, porque quando tem exame que o SUS não cobre, tem medicamento que o SUS não cobre, aí você fica gastando aí. Tem dó de gastar com uma alimentação mais saudável, porque é um pouco mais caro, vai gastar com remédio. Não é verdade? Isso aí é que é pior. Como disse também o médico que eu assisto muito, que eu gosto muito, Marco Menelau. Rigorosa é a doença quando chega. Se quiserem falar que eu sou radical, ele fala no vídeo dele. Pode falar que eu sou radical, mas radical é a doença quando chega na vida das pessoas. Ainda mais quando chega com dor e gasto, né, querido? Essa sim é radical, né? Eu que o diga que vivia doente e cheio de problema, agora eu tô na benção, 200% saudável. É assim. Porque esses médicos também, que falam a verdade, também já tiveram enfermidade. Marco Menelau, doutor Eduardo Coraça, que eu também um dos médicos que fala serviço de Deus, que eu assisto, estudo os vídeos deles também, tá? Olha aqui, queridos. Ó, eu já vou estar colocando na forma, não sei se vai dar de ver aí, mas... Tô colocando na forma aqui, ó. Aí depois eu vou pôr crescer, aí num outro vídeo... O crescimento lá eu não marco os minutos não, é quando a forma encher, que a gente vê que tá leve, que a forma já tá pela boca lá, é que já cresceu. Isso aí todo mundo sabe. A hora do crescimento, que as mulheres, né, e mesmo muitos homens, tá acostumada aí a fazer em casa. Impossível que você nunca fez um pão, um bolo, né? Um pão, um bolo ainda é com pó royal, né? Mas um pãozinho, pra saber o ponto certo aí, tá? Na hora que te encher... É porque já tá no ponto de assar. E depois eu vou gravar um outro vídeo mostrando pra vocês, cortando e mostrando como é que ficou o nosso pãozinho aí, com amendoim, com as sementes, nosso pãozinho saudável, sem glúten, de mix de farinha. E nós vamos estar, né? Espero que você faça. Que você compre os produtos se você não tem. E comece a se preocupar com a tua saúde, com a tua vida, com a tua qualidade de vida. Ah, isso aqui é para aqueles realmente que quer ter saúde, que quer ter qualidade de vida e que não quer estar gastando e correndo para médico, sofrendo, se incomodando os demais, sendo transtorno, porque a gente mesmo estando doente, a gente mesmo se sente transtornado. Dá uma depressão, dá um nervoso, você doente, sentindo dor, correndo para postinho, dependendo de SUS, ficando na fila. Muitas vezes, olha, é terrível, eu sei o que é isso. Porque eu trabalhei na saúde 12 anos, eu vi que as pessoas sofriam aqueles postos de saúde lotados, aqueles lugares de fazer exame lotado. Eu falei, eu não quero isso pra minha vida, não. Depois que Deus me libertou, Deus me orientou, abriu a minha mente, me despertou, eu tomei a decisão que eu não queria aquelas enfermidades pra minha vida. E fui em busca, Deus me ajudando, lutei com a ajuda de Deus, para chegar onde eu tô agora é 200%. Tá? Cuidando da minha alimentação, fazendo meus exercícios físicos, interagindo com a natureza, interagindo com os bichos, fazendo a vontade do Criador. Aqui, querido, já tá na forminha, tá? Vou levar lá pro forno, pro crescimento. E assim que tiver pronto, ou hoje ainda, ou mais tarde da manhã, eu creio que hoje ainda, se der eu gravar hoje ainda, nem que seja daqui para de noite, que agora é na parte da tarde, é mais ou menos 1h30 da tarde aqui no Mato Grosso, eu vou estar mostrando, tá? O pãozinho nós vamos estar cortando junto então. Tá? Um beijo no coração de todos vocês. Tenham um restante de dia feliz na presença do Rei do Universo, tá? Que Deus abençoe. Muito obrigada a todos aqueles que têm me assistido, que têm curtido. Todos. Eu não vou citar nomes aqui. Eu citei em alguns vídeos aí, mas eu não vou citar porque graças a Deus é muitas amizades, é muitos, né? Que estão aí assistindo, que estão aí aprendendo, que estão aí recebendo essa bênção, né? Esse compartilhamento dessa bênção que Deus me deu, esses ensinamentos, esses conteúdos que são muitos, como eu falei, eu não fico numa coisa só, porque o que Deus me dá é variedade de coisa, mas tudo abrangendo o bem-estar da humanidade, a saúde, tudo levando para essa linha, para a pessoa ter qualidade de vida. Tudo que eu faço, até as receitas de sabonetinho, que eles estão em secamento ainda, que eu continuo fazendo aqui para depois mostrar para vocês, já embaladinho, tá? Assim que tiver, que eu quero uma quantidade boa, umas cores bem coloridas, de várias cores, tá? E demora um pouco, é uns 2 dias para secar, mas aí tem que embalar tudo. Os mini sabonetes, eles dão trabalho, a gente não vai fazer de qualquer jeito, quero deixar assim bem bonitinho, tá? Quando tiver no jeito eu vou mostrar. E depois também vou estar fazendo, ensinando aqueles que tiver vontade de aprender de fazer, como é que eu faço esses sabonetinhos, essas multiplicações de sabonetes, tá, queridos? Beijo no coração de cada um, fiquem com Deus.